Galera, foi revelado o passado do Mario e do Cross em Jujutsu Kaisen módulo, junto da introdução de uma criatura que era considerada divina por alguns dos alienígenas. E isso tudo no meio de uma história que honestamente é uma das mais bem escritas de Jujutsu Kaisen e que ainda introduziu pra gente o que possivelmente vai ser o fim dos alienígenas e que existem diferentes raças dentro dos Shimorianos. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar tudo que rolou no capítulo 8 de Jujutsu Kaisen módulo, então pra ficar por dentro já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Galera, o capítulo já começa com uma narração do Cross dizendo que o governo varreu a cidade natal deles, acabou completamente com o lugar e enterrou os pais deles, que lutaram até o fim, mas não conseguiram proteger o que eles queriam. E ele também comenta de uma pedra específica que o pai dele valorizava mais do que a própria vida e ele não sabe por que ela era importante assim. A gente não teve uma resposta concreta sobre isso, então pode ser que volte a ser importante no futuro. Aí depois a gente vê esse senhorzinho pedindo pra esse cara maior chamado Doula cuidar do Mario e do Cross, basicamente oferecendo um propósito para eles, porque tinham muitas crianças que estavam começando a roubar ou fazer outras coisas assim do gênero para tentar conseguir comida, e aí se eles começassem a deixar na cadeia todas as crianças, ela ia ficar lotada. Eles também não podiam só soltar eles, até porque eles eram mais fortes do que os adultos, então se alguém fosse tentar dar uma lição neles ia acabar apanhando, e para evitar isso eles teriam que arrancar algum membro dos garotos, e eles não iam fazer isso. Por isso a melhor opção que eles tinham era que o Doula fizesse alguma coisa com o Mario e o Cross, mas quando ele encontra os irmãos, eles tentam atacar ele e o cara simplesmente age como se não fosse nada. Com uma só mão ele acaba com os dois, mas fala que é bom que eles sejam bem energéticos porque ele tem trabalho para eles, apesar de que eles não vão ser pagos. Ele diz para os dois que eles estão construindo um canal, e aí ele leva eles para o local da construção, explica o que eles vão ter que fazer. A gente vê que agora os dois estão muito obedientes porque eles tomaram outro cacete. Eles tentaram atacar o Doula de novo depois e apanharam de novo. E aí em um determinado momento ele encontra uma pedra gigantesca e explode ela para poder seguir com a construção do canal, e eles ficam muito impressionados com aquilo e meio que começam a admirar ele como se fosse um mestre. E aqui a gente entra numa parte muito bacana de construção de mundo. Como eu falei, essa historinha aqui do Mario e do Cross foi muito mais bem escrita do que a maior parte de Jujutsu Kaisen, sendo bem honesto mesmo. Até a forma como a história é feita é um pouco diferente, o estilo é meio diferente. Lembra muito o tipo de coisa que o One Piece faz, na verdade. E aí é explicado pra gente que basicamente o motivo que eles estão construindo esse canal é porque tem 3 grupos shimorianos que vivem naquela região, e aí um deles, que são os Deskunti, tem que levar mercadorias por meio de navegações para as pessoas de Sharma. Só que Lumer, que é a terra deles, está no meio, e aí eles têm que fazer uma travessia muito grande. Nesse momento o Cross fica puto porque ele quer saber por que eles estão fazendo algo para os Deskunti, sendo que eles só são um povo tão miserável e pobre por conta deles. Foram os Deskunti que perseguiram e oprimiram eles e basicamente expulsaram eles para essa região. E aí que o Doula explica que na verdade a construção do canal já tinha sido definida muito tempo atrás. O problema foram os Kalians, que ele explica que é um tipo de criatura de lá que eram consideradas divinas para os Lumerianos, mas não para os outros, que inclusive ele fala que são outras raças. Isso daqui vai ser importante depois, porque eu tenho evidências de que Aburá, o líder dos Shimorianos, é um Deskunti. Mas já eu entro nesse assunto. Por enquanto, a questão é que os outros Shimorianos queriam os Kalians extintos. Os Lumerianos se recusaram, e aí por isso as famílias deles foram massacradas, tiveram vários genocídios e eles foram expulsos e obrigados a viver nessa região desértica. Mas o Doula até comenta que não é uma surpresa muito grande que tenha chegado nessa situação, porque apesar de que os Kalians são considerados divinos pelo povo deles, eles basicamente caçam e comem qualquer um que não seja lumeriano. E aí essa região em que eles vivem é o território dos Kalians, como se fosse o habitat natural deles. Por isso, quando os Deskuntis começaram a fazer estudos e trabalho para elaborar o canal, alguns trabalhadores foram mortos. E aí o Doula explica que eles estão fazendo isso porque só eles podem fazer isso. Só os lumerianos não vão ser alvos dos Kalians, então só eles podem ficar trabalhando lá sem se preocupar com isso. E o Doula explica para eles que não é necessariamente para o benefício dos Deskuntis, é para benefício deles também. E que isso pode parecer estranho em um lugar em que poder significa tudo, mas nem sempre revidar é a coisa certa a se fazer. Os Deskuntis não vão mudar se os Lumerianos não mudarem também. E aí ele diz para eles que é preciso muito amor e muito esforço para viver e prosperar entre pessoas que não compartilham sangue nem fronteiras com você. E aí, como eu falei, o contexto todo parece muito mais o tipo de coisa que a gente veria em One Piece do que em Jujutsu Kaisen, mas honestamente isso daqui ficou muito interessante. O Doula completa o raciocínio dele dizendo que é basicamente sobre ser bons vizinhos e que ele acredita que o canal vai criar um território comum entre Lumerianos e Deskuntis, e isso vai poder ajudar as relações deles. Mas óbvio que eles também ganham diretamente coisas com isso. Ele fala sobre como isso vai ajudar na questão de água limpa para eles, vai diminuir doenças, eles vão poder fazer muito mais coisa e também vão poder se proteger contra enchentes e coisas assim. Apesar disso, a gente vê que o Cross não tá aceitando muito bem essa ideia, não concordava, e aí ele fica um tempo sem ir trabalhar, deixando o Mario e o
Dola sozinhos. O Dola até comenta que ele não julga o Cross por isso, porque a maior parte das pessoas da região discorda do que o Dola falou e por isso que ele estava fazendo trabalho sozinho antes dos gêmeos aparecerem. E aí a gente vê que o trabalho do Dola e do Mario do dia anterior tinha sido estragado completamente por um ataque de um grupo radical que era contra isso que eles estavam fazendo. O Cross vê isso de longe e ele decide ir atrás dessa galera. Ele encontra eles falando sobre o Dola, sobre como ele era burro e como ele provavelmente estava recebendo dinheiro dos descontos para aquilo, e aí apesar de que ele não estava ajudando antes, ele decide defender eles, ataca aquela galera, e aí depois a gente vê que apesar dele ter apanhado um pouco, ele meio que ganhou a luta contra eles e voltou para ajudar o Mario e o Dola no trabalho, dizendo que ele simplesmente não quer ser associado com aqueles radicais, rebeldes e coisas assim do gênero. O tempo passa, o Mario e o Cross continuaram ajudando o Dola, eles vão aprendendo muitas coisas e em um determinado momento, os anciões da aldeia deles concordaram em ajudar no trabalho do Dola, porque aquilo seria benéfico para todo mundo, e aí agora eles têm uma equipe inteira de trabalhadores, inclusive aqueles radicais que o Cross deu uma surra, voltaram lá e agora eles querem ajudar. O Cross lembra das palavras do Dola sobre como é preciso muito amor e esforço para viver e prosperar entre outras pessoas, e ele pede desculpa e agradece pela cooperação deles, mostrando que ele tá realmente tentando conseguir conviver de uma forma mais pacífica. Ele diz pro Dola e o Mario que agora ele finalmente entende o que eles estavam falando antes, e a gente vê que eles continuam trabalhando por mais uns anos, até que finalmente conseguiram completar o canal. E aí a gente tem até uma embarcação Desconte passando, e aqui é a questão que eu falei de que o Daburá é um Desconte, porque presta atenção, o Dola se referiu para esses grupos diferentes como raças, então não é absurdo imaginar que tem uma diferença genética mesmo neles, além de só algo cultural, eles não só vivem em outro lugar. Além disso, a gente pode ver aqui duas diferenças principais. A primeira sendo que os Descontes têm chifres, enquanto os Lumerianos não têm. E a segunda é que, se vocês repararem, todo Lumeriano que aparece no capítulo tem o terceiro olho na testa na horizontal, ou seja, basicamente no formato do nosso olho, que eu quero dizer. Quer dizer que o terceiro olho de todos os Lumerianos é como se fosse só mais um olho, só que na testa, pelo menos em questão de aparência. Os Descontes, apesar de que eles não apareceram com muito foco, dá pra perceber que o olho deles é na vertical. E, obviamente, o Daburá tem chifres e o olho dele fica na vertical, não na horizontal. Então, sim, provavelmente ele é um Desconte e provavelmente ele é o líder deles. Isso vai ser importante no final do capítulo. Mas antes de continuar, duas coisas. A primeira é que pode ser importante essa questão de ele ser um Desconte, porque lembra que o Dola falou que para eles, de forma geral, poder significa tudo. Então, provavelmente os Shimurianos viviam uma sociedade que poder e status estavam diretamente relacionados. Poder bruto, no caso, energia, poderzinho. Os Descontes sendo tratado como um povo mais rico e superior, socialmente mais elevado, no caso, e o Daburá sendo líder, ele é o mais forte. Mas aí é o que a gente já sabia, né? Só tá completando o ponto. A segunda coisa é que, se você tá gostando desse vídeo até agora, deixa o seu like para apoiar o canal. Também se inscreve para não perder as análises dos próximos capítulos e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história deles. A interação de vocês ajuda muito esse canal, eu agradeço muito. Mas agora bora continuar. A gente vê que depois que o canal tava pronto, os Descontes mandaram um pedido pros Lumerianos em que eles queriam que eles construíssem alguns portos por lá. Óbvio que eles iam financiar os projetos e tudo mais, então de forma geral isso ia ajudar os Lumerianos, até porque, como o Dola fala, isso pode recomeçar o comércio entre eles e aí eles vão poder prosperar. E aí nesse momento a gente tem uma coisa que eu acredito que vai ser muito importante, porque tá com cara que esse vai ser o plot twist. A gente vê o Cross observando o Japaloma e ele comenta que, assim como ele e o Mario perderam os pais, o Japaloma perdeu a filha quando os Descontes começaram a isolar os Lumerianos, do meio daqueles ataques e coisas assim. E apesar disso, o Cross diz que ele nunca viu o Japaloma agir de uma forma irritada ou então amarga. E aí ele imagina que, junto da filha, ele enterrou o luto e a dor dele, essas coisas. Ele diz que por conta disso ele respeita imensamente o Japaloma. Só que aqui eu acho que vai ter uma pegadinha. Enquanto os Lumerianos estavam se preparando para construir os portos, a gente vê o Cross narrando que quando você tá no fundo do poço, basicamente só tem como ir para cima. E ele esperava que daquele momento em diante as coisas fossem ser tranquilas para eles. Eles iriam prosperar. Até que chegou o dia em que um Kalian devorou a filha do patriarca dos Descontes. E como eu tô supondo aqui que seja o Daburá, no caso ele teria devorado a filha dele. Qual que eu acho que é a pegadinha? Provavelmente o Kalian não foi atrás dela de propósito para fazer isso. Sim, foi dito que eles devoram qualquer um que não seja Lumeriano. Só que logo antes a gente teve um destaque no Japaloma e sobre como ele perdeu a filha por conta dos Descontes, mas nunca expressou raiva, então ódio por conta disso. E aí justamente o Kalian vai atrás da filha do líder dos Descontes. Tá com cara pra mim de que o Japaloma, por ser um Lumeriano, ou seja, ele não é ameaçado pelos Kalians,
levou um até lá de propósito para isso acontecer. Filha por filha, de certa forma, uma forma de tentar se vingar. A primeira parte dessa história acaba aqui. A gente ainda não sabe exatamente o que obrigou os Timurianos a sair do planeta deles, mas a gente sabe da situação em que os Lumerianos viviam. É de se imaginar que desse ponto em diante rolou uma guerra generalizada e aí eles não tinham mais condições de permanecer naquele lugar. Tudo tá dando a entender que eles fugiram realmente por questões de falta de recursos e coisas assim do gênero, que provavelmente chegou nesse ponto porque os grupos diferentes não queriam coexistir de uma forma pacífica. Mas até agora não tem uma resposta concreta de por que eles tiveram que chegar a ponto de sair do planeta. Provavelmente os próximos capítulos vão abordar um pouco mais essas diferentes raças dos Timurianos e também a gente deve ver um pouco mais sobre os Kalians, talvez até alguma explicação do que exatamente que eles são e por que eles fazem isso. Deixem as teorias de vocês aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder a análise dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.